Imagine olhar para o céu noturno, um mar de estrelas que se estende infinitamente. Por milênios, a humanidade buscou padrões nessas luzes, criando constelações, histórias que unem pontos de luz em figuras míticas, animais e heróis. Mas, e se eu te dissesse que o céu que vemos hoje não é o mesmo céu que nossos ancestrais contemplavam? Que as constelações que eles conheciam não são exatamente as mesmas que nós reconhecemos. Essa percepção pode nos causar um certo estranhamento, talvez até um desconforto. Afinal, as constelações parecem tão fisas, tão eternas. Elas são ensinadas nas escolas, retratadas em livros, usadas como guia por navegadores. A ideia de que elas mudam, de que o céu não é imutável, pode abalar um pouco nossa sensação de ordem e estabilidade. Mas é justamente nessa mudança, nessa impermanência, que reside uma beleza profunda e uma poderosa metáfora para nossa própria jornada. Carl Sagan, com sua voz inconfundível, nos lembrou que somos feitos de poeira de estrelas. Essa poeira, esses átomos que nos compõem, já viajaram por todo o universo, participaram da formação de estrelas e planetas, testemunharam eventos cósmicos inimagináveis. E assim como as estrelas se movem, mudam e evoluem, nós também estamos em constante transformação. Nossas ideias, nossos sentimentos, nossas crenças, tudo está sujeito à mudança. A dificuldade em aceitar essa impermanência é natural. Queremos que as coisas permaneçam como são, que as pessoas que amamos fiquem para sempre ao nosso lado, que nossos sonhos se realizem exatamente como planejamos. Mas a vida, assim como o universo, é um fluxo constante. E resistir a esse fluxo é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escorre. Aceitar a mudança, abraçar a impermanência, é libertador. É reconhecer que somos parte de algo muito maior, de um processo cósmico em constante evolução. E que, assim como as constelações, podemos nos transformar, nos adaptar e brilhar de maneiras novas e inesperadas. As constelações que conhecemos hoje são, em grande parte, heranças da cultura greco-romana. Nomes como Órion, Ursa Maior e Cassiopeia e com os mitos e lendas da antiguidade clássica. Mas o céu não é um livro escrito apenas em grego e latim. Cada cultura, ao longo da história, teceu suas próprias narrativas celestes, e unindo as estrelas de maneiras diferentes, criando constelações que refletiam seus valores, suas crenças e sua relação com o mundo. Os aborígenes australianos, por exemplo, viam um emu correndo pelo céu, delineado pelas nuvens esculturas da Via Láctea. Os chineses identificavam dragões, fênix e outros animais míticos em meio às estrelas. Essa diversidade de interpretações nos revela que as constelações não são entidades físicas imutáveis, mas sim construções culturais, projeções de nossos sonhos, medos e esperanças no tecido escuro do cosmos. E assim como as culturas evoluem, as constelações também se transformam, refletindo as mudanças em nossa sociedade e em nossa compreensão do universo. Mas há algo ainda mais fundamental que contribui para a mudança das constelações: o movimento próprio das estrelas. Assim como nós nos movemos pela Terra, as estrelas também se movem pelo espaço, cada uma em sua própria trajetória e velocidade. Esses movimentos são extremamente lentos, quase imperceptíveis em uma escala humana. Mas ao longo de milênios, eles causam mudanças significativas nas posições relativas das estrelas, alterando gradualmente a forma das constelações. Imagine a seguinte cena: você está em um barco, navegando em um rio. Na margem, você vê algumas árvores. Para você, elas parecem estar fisas, imóveis. Mas se você observar por tempo suficiente, perceberá que o barco está se movendo em relação às árvores. A mesma coisa acontece com as estrelas. Nós estamos em um planeta que gira em torno de uma estrela, que por sua vez se move em uma galáxia que também está em movimento. Tudo está em constante deslocamento. E se as estrelas que nos fizeram, como disse Sagan, já não estivessem mais onde as vemos hoje? E se a poeira estelar que nos compõe já tivesse viajado para outras regiões da galáxia, participando da formação de novos mundos, de novas formas de vida? Essa é uma reflexão que pode nos levar a questionar nossa própria identidade, nossa própria conexão com o universo. O que significa para nossa busca por significado que até as narrativas que projetamos no céu estejam em constante fluxo? Talvez
a beleza das constelações não esteja em sua suposta imutabilidade, mas sim em sua capacidade de se transformar, de se adaptar, de refletir a constante mudança do universo e de nós mesmos. Talvez, ao contemplarmos o céu noturno, devêssemos não apenas buscar padrões familiares, mas também nos abrir para a possibilidade de novas interpretações, de novas histórias, de novas conexões. Porque, assim como as estrelas, nós também somos viajantes cósmicos, em constante movimento, em busca de nosso lugar no universo. Orião, o caçador celestial, é talvez uma das constelações mais famosas e facilmente reconhecíveis no céu noturno. Suas estrelas brilhantes, como Betelgeuse e Oida, formam uma figura imponente que domina o céu de inverno. Para muitos, Orião é um símbolo de força, coragem e aventura. Mas por trás dessa imagem familiar, dessa narrativa que projetamos no céu, reside uma realidade cósmica muito mais complexa e fascinante. A forma que vemos em Orion, a figura do caçador com seu cinturão e sua espada, é uma mera coincidência de perspectiva. As estrelas que compõem a constelação estão a distâncias vastamente diferentes umas das outras. Algumas estão relativamente próximas de nós, a algumas centenas de anos-luz, enquanto outras estão a milhares de anos-luz de distância. Elas não estão fisicamente conectadas, não formam um sistema coeso. Apenas parecem próximas porque as vemos da Terra, de um ponto de vista específico no universo. Imagine Orion como um aglomerado de luzes no céu. Cada uma a uma profundidade diferente, é um lago escuro. Algumas luzes estão na superfície, outras estão no fundo, e outras ainda estão em algum lugar entre os dois. Do nosso ponto de vista, todas as luzes parecem estar próximas umas das outras, formando um padrão. Mas se pudéssemos mergulhar no lago e nos aproximar de cada luz individualmente, perceberíamos que elas estão a distâncias muito diferentes e que não há nenhuma conexão real entre elas. Assim como as luzes no lago, as estrelas de Orion são independentes, cada uma com sua própria história, sua própria evolução, seu próprio destino. Betelgeuse, por exemplo, é uma supergigante vermelha, uma estrela em seus estágios finais de vida, prestes a explodir em uma supernova. Oida, por outro lado, é uma supergigante azul, uma estrela muito mais jovem e massiva. Elas são diferentes em tamanho, idade, composição e destino. A única coisa que as une é a nossa percepção, a nossa tendência de criar padrões e narrativas no céu. Essa tendência de projetar narrativas nas constelações é uma característica fundamental da natureza humana. Desde os tempos mais remotos, buscamos ordem e significado no caos aparente do universo. Criamos mitos e lendas para explicar os fenômenos naturais, para dar sentido à nossa existência, para nos conectar com algo maior do que nós mesmos. As constelações são uma das formas mais antigas e universais de expressão dessa busca por significado. Mas essa busca por significado também pode nos cegar para a verdadeira natureza das coisas. Ao projetarmos nossas narrativas nas constelações, corremos o risco de obscurecer a complexidade e a beleza do universo. Podemos nos apegar à imagem familiar de Orion, o caçador, e nos esquecer de que as estrelas que o compõem são objetos dinâmicos, em constante evolução, cada um com sua própria história para contar. A beleza de Orion, portanto, não reside em sua forma estática, em sua imagem familiar, mas sim na compreensão da dinâmica estelar, na percepção de que as estrelas estão em constante movimento, em constante transformação. A beleza de Orion reside na nossa capacidade de ir além das narrativas superficiais e de nos conectar com a realidade cósmica, com a vastidão e a complexidade do universo. Ao contemplarmos Orion, podemos nos perguntar: quais narrativas estamos projetando no céu? Quais histórias estamos contando a nós mesmos sobre o universo e sobre o nosso lugar nele? Estamos nos apegando a imagens familiares, a ideias preconcebidas, ou estamos abertos a novas interpretações, a novas formas de conexão? Talvez a verdadeira aventura cósmica não seja caçar estrelas, mas sim desconstruir as narrativas que nos aprisionam e nos abrir para a beleza e a complexidade do universo. Talvez a verdadeira sabedoria esteja em reconhecer que somos parte de algo muito maior, de um processo cósmico em constante evolução, e que, assim como as estrelas, podemos nos transformar,
nos adaptar e brilhar de maneiras novas e inesperadas. A familiaridade pode ser um véu que nos impede de ver a verdadeira essência das coisas. Ao desconstruirmos a imagem familiar de Orion, ao reconhecermos que sua forma é uma mera coincidência de perspectiva, podemos nos libertar das amarras da nossa própria percepção e nos abrir para a vastidão e a beleza do universo. E, ao fazermos isso, podemos descobrir novas formas de conexão, novas fontes de significado, novas maneiras de brilhar no triângulo de verão, um asterismo brilhante que domina o céu noturno do hemisfério norte. Durante os meses de verão, é formado por 3 estrelas notáveis: Vigan, Deneb e Altair. Juntas, elas desenham um triângulo quase perfeito, um farol celestial que guia nossos olhos pela vastidão do cosmos. Mas, assim como em Orion, a aparente proximidade dessas estrelas esconde uma realidade cósmica muito mais complexa e surpreendente. Vigan, a estrela mais brilhante da constelação de Lira, está relativamente próxima de nós, a apenas 25 anos-luz de distância. Altair, a estrela mais brilhante da constelação de Águia, está ainda mais perto, a 17 anos-luz de distância. Mas Deneb, a estrela mais brilhante da constelação de Cisne, está a uma distância colossal, estimada entre 1.500 e 2.600 anos-luz. Essa disparidade de distâncias é tão grande que desafia nossa compreensão intuitiva do espaço. Imagine a seguinte cena. Você está em uma praia escura, olhando para o mar. No horizonte distante, você vê um farol brilhante, emitindo um feixe de luz constante. Essa é a Deneb, a milhares de anos-luz de distância. Perto de você, na areia, você vê 2 luzes de bicicleta, relativamente próximas uma da outra. Essas são Vigan e Altair, muito mais próximas de você do que o farol. Do seu ponto de vista, as 3 luzes formam um triângulo, uma figura geométrica simples e familiar. Mas a realidade é drasticamente diferente. O farol está incrivelmente distante, enquanto as luzes de bicicleta estão quase ao seu alcance. Apenas a perspectiva cria a ilusão de proximidade. Essa ilusão de proximidade, essa tendência de agrupar objetos distantes em padrões familiares, é uma limitação inerente à nossa percepção do universo. A luz, a mensageira cósmica que nos traz informações sobre as estrelas, viaja a uma velocidade finita. Isso significa que a luz que vemos de Deneb, por exemplo, levou milhares de anos para chegar até nós. Estamos vendo Deneb como ela era há milhares de anos, quando a luz que agora atinge nossos olhos partiu em sua jornada pelo espaço. Essa defasagem temporal, essa diferença entre o tempo em que a luz foi emitida e o tempo em que a luz é recebida, cria atalhos visuais que nos enganam. Vemos as estrelas como se elas estivessem todas no mesmo plano, como se estivessem todas à mesma distância de nós. Mas a realidade é que elas estão espalhadas pelo espaço, a distâncias incrivelmente diferentes, formando uma tapeçaria cósmica de proporções inimagináveis. A implicação filosófica dessa limitação perceptual é profunda. Nossa compreensão do universo é inerentemente limitada pela nossa perspectiva, pela velocidade da luz e pela nossa própria capacidade de processar informações. Vemos o universo através de uma lente distorcida, uma lente que cria ilusões de proximidade e padrões familiares. Mas, ao reconhecermos essa limitação, podemos começar a transcender nossa própria perspectiva e a apreciar a vastidão e a complexidade do cosmos. Ao contemplarmos o triângulo de verão, podemos nos perguntar: quais outras ilusões de proximidade nos enganam em nossa vida cotidiana? Quais padrões familiares estamos projetando no mundo ao nosso redor? Estamos nos apegando a ideias preconcebidas, a narrativas superficiais, ou estamos abertos a novas interpretações, a novas formas de conexão? Talvez a verdadeira sabedoria esteja em reconhecer que nossa percepção é limitada, que nossa compreensão é incompleta e que o universo é muito maior e mais misterioso do que jamais poderemos imaginar. Talvez, ao aceitarmos nossa própria insignificância, possamos paradoxalmente descobrir nossa singularidade, nossa importância como observadores conscientes em um universo vasto e impessoal. Ao compreendermos a verdadeira escala das distâncias estelares, ao percebermos que as estrelas que formam o triângulo de verão estão separadas por milhares de anos-luz, podemos apreciar a vastidão do universo e a nossa própria pequenez dentro dele.
E, ao fazermos isso, podemos nos sentir simultaneamente humilhados e inspirados, insignificantes e singulares, perdidos e encontrados. Porque, no final das contas, somos todos viajantes cósmicos, navegando em um oceano de distâncias, em busca de nosso lugar no universo. As constelações circumpolares são aquelas que, a partir de uma determinada latitude, permanecem visíveis durante todo o ano, girando em torno do polo celeste como um carrossel cósmico. Elas são um farol constante no céu noturno, ou um ponto de referência confiável para navegadores e astrônomos amadores. Mas o que muitos não percebem é que a experiência de contemplar as constelações circumpolares é profundamente influenciada pela nossa localização geográfica, pelo nosso lugar no mundo. Para os observadores no hemisfério norte, constelações como a Ursa Maior, a Ursa Menor, Cassiopeia e Draco são companheiras constantes, sempre presentes no céu noturno, independentemente da estação do ano. Elas são ensinadas nas escolas, retratadas em livros e utilizadas como guia por gerações de exploradores e aventureiros. Mas para a maioria dos habitantes do hemisfério sul, essas constelações são invisíveis, relegadas ao reino da lenda e da imaginação. Da mesma forma, o Cruzeiro do Sul, um símbolo icônico do hemisfério sul, é uma constelação circumpolar. Para os observadores localizados em latitudes mais austrais, suas estrelas brilhantes, que formam uma cruz no céu noturno, guiaram os navegadores portugueses e espanhóis em suas expedições pelos oceanos do sul, e hoje adornam as bandeiras de diversos países da região. Mas para aqueles que vivem no hemisfério norte, o Cruzeiro do Sul permanece um mistério, uma constelação exótica que só pode ser vista em viagens para o sul. Para ilustrar essa diferença de perspectiva, imagine a seguinte situação. Você está no Brasil? É uma noite clara e sem nuvens. Você pega o mapa celeste e tenta identificar as constelações visíveis no céu. Você verá o Cruzeiro do Sul, Centauro e outras constelações típicas do hemisfério sul. Agora, imagine que você pega o mesmo mapa celeste e o mostra para alguém na Rússia, no mesmo dia e hora. Essa pessoa verá um céu completamente diferente, dominado pela Ursa Maior, Cassiopeia e outras constelações circumpolares do hemisfério norte. Essa diferença de perspectiva nos revela que a nossa familiaridade com um determinado conjunto de estrelas é determinada pela nossa localização geográfica e pela nossa tradição cultural. O céu que vemos não é um céu universal, mas sim um céu particular, moldado pelo nosso lugar no mundo. As constelações que conhecemos, as histórias que contamos sobre elas, são um reflexo de nossa própria história, de nossa própria cultura. Dessa relatividade cultural das constelações nos leva a questionar a nossa própria visão do universo. Será que estamos projetando nossas próprias crenças e valores no céu noturno? Será que estamos nos apegando a uma visão limitada e parcial do cosmos? Será que estamos perdendo a oportunidade de aprender com outras culturas, de enriquecer a nossa compreensão do universo através da partilha de diferentes perspectivas? Ao contemplarmos as constelações circumpolares, podemos nos perguntar: qual é o meu lugar no mundo? Como a minha localização geográfica molda a minha visão do universo? Estou aberto a aprender com outras culturas, a expandir a minha compreensão do cosmos através da partilha de diferentes perspectivas. Talvez, a verdadeira aventura cósmica não seja apenas identificar as constelações, mas sim transcender as nossas próprias limitações culturais e geográficas e nos conectar com a vastidão e a diversidade do universo. Talvez, a verdadeira sabedoria esteja em reconhecer que somos todos viajantes cósmicos, cada um com sua própria visão do céu noturno, e que, juntos, podemos construir uma imagem mais completa e rica do cosmos, ao partilharmos as nossas diferentes perspectivas. Ao aprendermos uns com os outros, podemos enriquecer a nossa compreensão do universo e fortalecer a nossa conexão com a humanidade. Porque, no final das contas, somos todos parte da mesma família cósmica, unidos pela nossa curiosidade, pela nossa sede de conhecimento e pela nossa busca por significado no universo. O cinturão de Good, uma estrutura estelar em forma de anel, que circunda o Sol e contém um grande número de estrelas jovens e brilhantes, é uma descoberta relativamente recente que desafia a nossa compreensão tradicional das constelações. Ele nos revela que as constelações que vemos no céu não são estruturas aleatórias,
mas sim parte de uma organização galáctica maior, de uma teia cósmica complexa e interconectada a essa estrutura, inclinada em relação ao plano da Via Láctea, abriga muitas das estrelas mais brilhantes que formam as constelações que conhecemos e amamos. Orion, Perseu, Escorpião, Touro e muitas outras constelações tradicionais têm suas estrelas mais luminosas associadas ao cinturão de Gould. Isso significa que a forma que vemos nas constelações não é apenas uma coincidência de perspectiva, mas também um reflexo da distribuição das estrelas dentro dessa estrutura galáctica. Durante séculos, os astrônomos acreditaram que as constelações eram formações aleatórias, padrões arbitrários que a humanidade havia imposto ao céu noturno, mas a descoberta do cinturão de Gould mudou essa visão, revelando que as constelações estão, em grande parte, associadas a uma estrutura galáctica maior, a uma organização subjacente que molda a aparência do céu noturno. Imagine o cinturão de Gould como uma espinha dorsal para muitas das constelações que vemos. Assim como a espinha dorsal fornece suporte e estrutura para o nosso corpo, o cinturão de Gould fornece uma estrutura subjacente para as constelações, conectando as estrelas e dando-lhes uma organização que não seria aparente de outra forma. Essa descoberta nos leva a questionar a nossa própria compreensão do universo. Será que estamos vendo apenas a superfície, apenas os padrões familiares, sem perceber a organização subjacente, a teia cósmica que conecta todas as coisas? Será que estamos nos apegando a uma visão limitada e parcial do universo, sem reconhecer a vastidão e a complexidade da realidade? Ao contemplarmos o cinturão de Gould, podemos nos perguntar: quais outras estruturas subjacentes estão moldando a minha própria vida? Quais padrões ocultos estão influenciando as minhas decisões e ações? Estou aberto a reconhecer a organização subjacente do universo, a teia cósmica que conecta todas as coisas. Talvez a verdadeira aventura cósmica não seja apenas identificar as constelações, mas sim desvendar a organização subjacente do universo, descobrir os padrões ocultos que moldam a nossa realidade. Talvez a verdadeira sabedoria esteja em reconhecer que somos todos parte de uma teia cósmica complexa e interconectada, e que as nossas ações têm um impacto em todo o universo. Ao compreendermos as estruturas galácticas maiores, ao reconhecermos a organização subjacente do universo, podemos apreciar a nossa própria posição dentro dele. Podemos nos sentir simultaneamente pequenos e importantes, insignificantes e singulares, perdidos e encontrados. Porque, no final das contas, somos todos parte da mesma história cósmica, unidos pela nossa origem comum e pelo nosso destino compartilhado. A precessão dos equinócios, um fenômeno astronômico sutil, mas profundo, causado pela oscilação do eixo de rotação da Terra. É uma dança lenta que desloca as estrelas e os signos ao longo de um ciclo de aproximadamente 26 mil anos. Essa oscilação, semelhante ao movimento de um peão que está perdendo velocidade, faz com que a posição aparente das estrelas mude lentamente ao longo do tempo, afetando a relação entre as constelações e os signos do zodíaco e desafiando as bases da astrologia tradicional. Para entender a precessão dos equinócios, imagine a Terra como um peão girando em torno de seu eixo. Se o peão estivesse perfeitamente equilibrado, seu eixo de rotação permaneceria fixo no espaço. Mas a Terra não é perfeitamente equilibrada. A atração gravitacional do Sol e da Lua sobre o bojo equatorial da Terra faz com que o eixo de rotação da Terra oscile lentamente, descrevendo um círculo no céu ao longo de um período de 26 mil anos. Essa oscilação do eixo de rotação da Terra tem um impacto significativo na nossa percepção do céu noturno. Ela faz com que a posição aparente das estrelas mude lentamente ao longo do tempo. As estrelas que vemos hoje não são as mesmas estrelas que nossos ancestrais viam há milhares de anos. A precessão dos equinócios desloca as estrelas, alterando a forma das constelações e a nossa relação com o cosmos. Um dos efeitos mais notáveis da precessão dos equinócios é a mudança na relação entre as constelações e os signos do zodíaco. Os signos do zodíaco são divisões do céu baseadas na posição do Sol durante o ano. A astrologia tradicional afirma que a posição do Sol no momento do nosso nascimento influencia a nossa personalidade e o nosso destino, mas a precessão dos equinócios invalida essa afirmação. Há 2000 anos,
Quando a astrologia tradicional foi desenvolvida, o Sol estava na constelação de Áries durante o equinócio de primavera. Hoje, devido à precessão dos equinócios, o Sol está na constelação de Peixes durante o equinócio de primavera. Isso significa que os signos astrológicos não correspondem mais às constelações que lhes dão nome. As pessoas que nascem sob o signo de Áries, na verdade, nascem quando o Sol está na constelação de Peixes. Essa discrepância entre os signos astrológicos e as constelações reais demonstra a importância de distinguir entre a astronomia, a ciência do universo, e a astrologia, um sistema de crenças sem base científica. A astronomia se baseia em observações, experimentos e modelos matemáticos para entender o universo. A astrologia se baseia em interpretações simbólicas e tradições antigas, para prever o futuro e influenciar o comportamento humano. A compreensão da precessão dos equinócios pode nos libertar de falsas crenças e nos permitir apreciar a verdadeira dinâmica do cosmos. Podemos reconhecer que a astrologia é uma pseudociência, uma forma de pensamento mágico que não tem relação com a realidade. Podemos nos libertar das amarras do determinismo astrológico e abraçar a liberdade de escolha e a responsabilidade pelas nossas próprias vidas. Ao contemplarmos a precessão dos equinócios, podemos nos perguntar: quais outras falsas crenças estão nos aprisionando? Quais sistemas de pensamento mágico estão influenciando as nossas decisões e ações? Estamos abertos a questionar as nossas próprias crenças, a buscar a verdade através da ciência e da razão. Talvez a verdadeira aventura cósmica não seja buscar respostas fáceis em sistemas de crenças ultrapassados, mas sim abraçar a complexidade e a incerteza do universo, buscar o conhecimento através da ciência e da razão, e construir um futuro baseado na verdade e na liberdade. Talvez a verdadeira sabedoria esteja em reconhecer que somos todos parte de um universo em constante mudança, e que a nossa compreensão do cosmos está sempre evoluindo. Ao compreendermos a precessão dos equinócios, podemos apreciar a verdadeira dinâmica do cosmos. Podemos nos maravilhar com a lentidão e a grandiosidade dos ciclos cósmicos, com a beleza e a complexidade do universo. E, ao fazermos isso, podemos nos sentir simultaneamente humildes e inspirados, insignificantes e singulares, perdidos e encontrados, porque, no final das contas, somos todos parte da mesma dança cósmica, unidos pela nossa origem comum e pelo nosso destino compartilhado. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas constelações, desvendando os mistérios por trás das linhas imaginárias que conectam as estrelas. Vemos que as constelações não são entidades físicas, imutáveis, mas sim construções culturais, perspectivas humanas, projeções de nossos sonhos, medos e esperanças no tecido escuro do cosmos. Reafirmamos que as constelações que conhecemos hoje são, em grande parte, heranças da cultura greco-romana, mas que cada cultura, ao longo da história, teceu suas próprias narrativas celestes, e unindo as estrelas de maneiras diferentes, criando constelações que refletiam seus valores, suas crenças e sua relação com o mundo. Exploramos a ilusão de proximidade, a tendência de agrupar objetos distantes em padrões familiares, e vimos como essa limitação perceptual pode nos enganar, obscurecendo a verdadeira natureza das coisas. Descobrimos o cinturão de Gould, a estrutura estelar que desafia a nossa compreensão tradicional das constelações, revelando que elas estão, em grande parte, associadas a uma organização galáctica maior. Compreendemos a precessão dos equinócios, a dança lenta que desloca as estrelas e os signos ao longo de um ciclo de aproximadamente 26 mil anos, e vimos como essa oscilação do eixo de rotação da Terra afeta a nossa percepção do céu noturno e desafia as bases da astrologia tradicional. Agora, convido você a olhar para o céu noturno com um novo olhar, com um senso de curiosidade e admiração, em vez de apenas procurar por padrões familiares. Desafie as suas próprias percepções, questione as suas próprias crenças, abra-se para novas interpretações, para novas formas de conexão. Crie suas próprias constelações, invente suas próprias narrativas, explore a vastidão do universo. Com uma mente aberta, deixe a sua imaginação voar, inspire-se na beleza e na complexidade do cosmos, e compartilhe suas descobertas com o mundo. Neil deGrasse Tyson, com sua paixão contagiante pelo universo,
nos lembra que a parte mais emocionante da descoberta não é tanto Eureka, eu descobri, mas sim que é engraçado. A verdadeira aventura cósmica reside na curiosidade, na admiração, na capacidade de se surpreender com o desconhecido. Encorajo você a continuar explorando o universo, a buscar o conhecimento, através da ciência e da razão, a questionar as suas próprias crenças e a compartilhar as suas descobertas com o mundo. Lembre-se que o desconhecido é onde reside a verdadeira aventura, onde se encontram as maiores oportunidades de aprendizado e crescimento. Ao contemplarmos o universo, ao nos maravilharmos com a sua beleza e complexidade, podemos nos sentir simultaneamente humildes e inspirados, insignificantes e singulares, perdidos e encontrados. Porque, no final das contas, somos todos parte da mesma história cósmica, unidos pela nossa origem comum e pelo nosso destino compartilhado. Qual constelação você criará hoje? Qual história você contará sobre o universo?